Olá, vamos começar a missão 1. O nosso tema é processo penal. Antes de adentrarmos na matéria de processo penal, gostaria de explicar para vocês dois ramos importantíssimos do direito. Tanto o direito penal quanto o direito processual penal fazem parte das ciências criminais. E os dois andam juntos. O direito penal, ele prevê o quê? O crime, preceito primário, e a pena, preceito secundário. Então está lá assim no Código Penal, artigo 121, matar alguém, homicídio, pena, reclusão. Bacana. Então é isso. Então, o que a gente tem que ter em mente? Isso é o que é direito penal. Mas como que eu vou processar alguém que matou outra pessoa? Eu vou precisar do processo penal. É onde entra a nossa matéria. É onde entra o direito processual penal. Então imagine que o direito penal, ele é as peças ali de um carro. E o direito processual penal vai ser o quê? O mecânico utilizando essas peças com as ferramentas dele. Então é isso. O professor que vai dar aula de direito penal para vocês é o professor Eibe Pires. Vocês vão conhecê-lo, um excelente professor. O sonho dele é ser bombado, né? Ele tenta, ele vai conseguir um dia, né? Mas vai dar certo. Professor excepcional. Então vamos dar início aqui à nossa matéria de direito processual penal. Inicialmente, aqui na nossa primeira missão, o que iremos ver? Sistemas processuais e princípios. Começando, sistemas processuais. No ordenamento jurídico brasileiro existe um sistema processual que é adotado, que é o sistema processual acusatório. Então, quando eu falo de direito processual penal, qual sistema é adotado? Sistema acusatório. Mas existem três sistemas, existem outros dois que não são adotados no ordenamento jurídico brasileiro, que é o sistema inquisitório e o sistema misto, ou napoleônico. Então vamos lá. Olha só, sistemas processuais, acompanhe no seu PDF. O modelo político de Estado e os sistemas processuais estão interligados. Por exemplo, quanto mais autoritário for um Estado, mais reduzidas ficam as garantias do acusado. Em uma democracia, as garantias são maiores. Nós vivemos em uma democracia, é óbvio. Então aqui as garantias são maiores. Quando eu tenho garantias, eu tenho a figura do sistema processual penal acusatório. Eu tenho todas as garantias. Então, se falar sistema inquisitório, está errado. Sistema inquisitório nos remonta ao século XIII, nos remonta à Inquisição. Bacana? Vamos dar prosseguimento. Antes de começar a falar do nosso sistema, eu vou explicar para vocês aqui o sistema inquisitório, também conhecido como sistema inquisitivo, sistema que não é adotado no ordenamento jurídico brasileiro. Olha só, que interessante. É muito bom ter atenção nesse ponto aqui, ó. Sistema inquisitório ou inquisitivo, ele é caracterizado pela inexistência de contraditório, ou seja, eu não posso contradizer as provas que estão sendo... Eu não posso contradizer as provas que estão sendo produzidas contra mim. Inexistência de ampla defesa, eu não tenho direito a uma defesa. Inexistência de contraditório e de ampla defesa, inicialmente. Também, o que eu tenho no sistema inquisitório? A concentração das funções de acusar, defender e investigar em um único indivíduo. Vamos imaginar a figura de um rei. Ele acusa, ele defende, ele investiga, ele faz tudo. E a decisão ali vai sair dele, ele que decide. Então, isso é um sistema totalmente ultrapassado, né? Além disso, o sistema inquisitório possui um procedimento escrito e sigiloso. Bacana? Aí tem um ponto muito importante aqui, ó. O processo penal brasileiro ainda guarda características do sistema inquisitório, mas não pode ser identificado em regra com este sistema. Vale ressaltar que o Brasil possui um procedimento de natureza pré-processual administrativo baseado no sistema inquisitório ou inquérito policial. Pessoal, quando a gente for estudar inquérito policial, a gente vai ver que o inquérito policial ele é inquisitório. Aí você pensa, então o processo penal no Brasil é inquisitório? Não. Por quê? O inquérito policial ele é uma peça administrativa. Aqui eu estou falando de procedimento judicial.
judicial. Então, como o inquérito policial é uma peça pré-processual, realmente ele é inquisitório. A doutrina moderna até fala em investigatório, mas o inquérito policial ele não é um procedimento judicial. Por isso, o sistema adotado no Brasil para a grande maioria da doutrina não é o sistema inquisitório. Bacana? Já no que tange o sistema acusatório, agora eu vou falar do sistema adotado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Esse sistema é muito importante, vamos ter uma redobrada atenção aqui. Sistema acusatório é um modelo de processo penal que tem como características fundamentais a separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Gente, vamos imaginar uma pirâmide. Aqui em cima eu tenho um juiz, ele é imparcial e equidistante. Ou seja, esse juiz ele está lá quietinho. De cá eu tenho a defesa, eu tenho um advogado embaixo da pirâmide. De cá eu tenho quem? De cá eu tenho o MP, o Ministério Público, na função de acusar. Então, de um lado eu vou ter a defesa, defendendo o réu. De outro lado eu vou ter o Ministério Público promovendo a ação penal, acusando esse réu. E lá em cima, na pirâmide, eu vou ter um juiz imparcial e ele vai decidir de acordo com as provas produzidas no processo. Ele não vai beneficiar nem a defesa e nem a acusação. Ele vai decidir de acordo com as provas produzidas no processo. Bacana? Então, isso é o sistema acusatório. O sistema acusatório, ele tem essa pirâmide, né? Ele tem de um lado a defesa, de outro lado a acusação e lá no meio o juiz para decidir a lide, o conflito, a causa. Olha só, o processo acusatório é um ato de 3 sujeitos. Cada um dos sujeitos envolvidos na relação processual cabe uma função. Essa função não é submetida ou subordinada a nenhuma das outras duas. Em regra, o Ministério Público cabe a função de acusar. A defesa privada ou pública, porque pode ser uma defensoria pública, compete resguardar os direitos e garantias fundamentais de qualquer pessoa acusada da prática criminosa. E ao julgador cabe a função de julgar, avaliando o conjunto probatório produzido pelas partes. É o que eu havia falado para vocês. Bacana? A respeito do contraditório, ampla defesa e publicidade dos atos processuais. Aqui no sistema acusatório adotado pelo Brasil, eu tenho o quê? Contraditório. Eu posso contradizer as provas produzidas contra mim. Eu tenho o que também? Ampla defesa. A gente vai aprofundar mais em ampla defesa quando for ver princípios, mas eu tenho direito a um advogado, eu tenho direito a eu mesmo também me defender, a uma autodefesa. Então, aqui eu tenho direito à autodefesa. E a publicidade dos atos processuais, em regra, né? Em regra, os atos processuais, eles são públicos. Existem exceções que também iremos ver no decorrer do curso. Olha só. A publicidade é uma importante característica do sistema acusatório, pois permite fiscalização do processo por terceiros. A gente vive em uma democracia, nada mais justo. A ampla defesa é caracterizada pela possibilidade de utilização de todos os meios admitidos em direito e, eventualmente, o acusado pode até valer-se de meios ilícitos para sustentar sua inocência, sem que isso cause nulidade do processo penal. Então, a ampla defesa, ela fala que ela é ampla. Existem situações que o acusado, para provar sua inocência, ele pode utilizar até de meios ilícitos, né? Já a acusação nunca pode utilizar de meios ilícitos para pedir a condenação de ninguém. Olha só, imparcialidade do órgão julgador. O que eu havia falado? O juiz, ele não tem interesse na causa. Ele vai decidir de acordo com a lei, de acordo com as provas produzidas no processo, ok? Aí, no decorrer da aula, surgiu, né, uma questão aqui muito interessante, porque o nosso curso, ele é um curso bastante atualizado. E vocês viram que teve uma lei nova, né, que é a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime. E esse pacote anticrime, ele trouxe a figura do juiz das garantias. Quem é o juiz das garantias? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma fase pré-processual, que é o inquérito policial, que não é um procedimento judicial, a gente está estudando sobre procedimento judicial. Eu tenho uma fase pré-processual, que é o inquérito policial, e eu tenho a fase de processo, a fase de conhecimento, que é após
o encerramento do inquérito policial. O juiz das garantias, ele é um juiz que ele vai atuar na fase de inquérito. Então o delegado está investigando, ele vai pedir uma quebra de sigilo telefônico. Ele pede para quem? O juiz das garantias. O delegado está investigando, ele vai representar por uma medida de busca e apreensão. Ele vai apresentar para quem? Para o juiz das garantias. Então o juiz das garantias ele vai atuar na fase de investigação. Bacana? E lá no processo, audiência de instrução e julgamento, vai ser qual juiz? Vai ser o juiz do processo e não mais o juiz das garantias. Olha só, com o advento da Lei 13.964 de 2019, tivemos de forma expressa o sistema acusatório no CPP. Sempre foi o sistema acusatório para a grande parte da doutrina, só que com o pacote de crime isso ficou de forma expressa, né? É uma inovação com o surgimento do juiz das garantias, que, olha só, pessoal, o juiz das garantias ele é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Então, por exemplo, o juiz das garantias, ele vai analisar. Se o delegado pedir uma quebra de sigilo telefônico, ele vai ver se esse crime que está sendo investigado é apenado com reclusão, porque detenção não pode quebra de sigilo telefônico. Então ele vai analisar isso. Então o juiz das garantias ele vai analisar a salvaguarda dos direitos individuais. Olha aqui, sua competência abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Por que a competência do juiz das garantias não abrange as infrações penais de menor potencial ofensivo? O que são infrações penais de menor potencial ofensivo? São todos os crimes que a pena máxima não ultrapasse a 2 anos e as contravenções penais. Para esses delitos, a gente vai ter em regra o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. É uma forma de celeridade e de não obstruir a justiça com uma demanda muito grande. Vamos lá, dentro de juiz das garantias ainda, ó. A sua competência cessa com o recebimento da denúncia ou queixa e suas decisões não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Então, o Ministério Público, o inquérito policial é concluído. E o Ministério Público, após a conclusão do inquérito policial pelo delegado, oferece a denúncia para o juiz. O juiz recebe essa denúncia. A partir do recebimento dessa denúncia, eu não tenho mais a figura do juiz das garantias. Aí, quem vai acompanhar o processo é o juiz do processo penal, ok? Atenção! O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do juiz de garantia, ficará impedido de funcionar no processo. Então imagina que um juiz ali decretou uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo telefônico na fase de investigação. Um juiz ali. Esse juiz, ele está impedido, ele não pode mais atuar na fase de processo, porque ele executou uma atividade que é prevista pro juiz das garantias. Agora, para finalizar sistemas processuais, vamos estudar aqui o sistema misto. Sistema misto. Esse sistema também não é adotado no Brasil. Olha só, o sistema processual misto contém as características de ambos os sistemas supracitados. Possui 2 fases, a primeira inquisitória e a segunda acusatória, e tem origem no Código Napoleônico em 1808. Esse sistema misto também é conhecido como sistema francês. A primeira fase do sistema misto é a de investigação preliminar. Tem nítido caráter inquisitório, em que o procedimento é presidido pelo juiz, colhendo provas, indícios e demais informações para que possa posteriormente embasar sua acusação. Obedece características do sistema inquisitivo, em que o juiz é, portanto, o gestor das provas. Então aqui eu tenho uma parte que é igualzinho ao sistema acusatório. O juiz, ele vai atuar buscando provas. Não tem o contraditório e não tem ampla defesa. Só que o sistema misto, ele possui outra fase. Olha só, a segunda fase é a judicial ou processual propriamente dita. Aqui existe a figura do acusador e também a figura do julgador, ou seja, eu vou ter a acusação e vou ter o juiz que vai julgar. Bacana. Aí a gente pode pensar o quê?
Uai, professor, então esse sistema misto é o adotado no Brasil, porque eu tenho inquérito policial e eu tenho depois ação penal. No inquérito policial eu não tenho contraditório e nem ampla defesa, e na ação penal eu já tenho, então esse sistema é adotado pelo Brasil. Negativo. Para a maioria da doutrina, esse sistema não é o adotado no Brasil. Ok? Sabe por quê? O inquérito policial, ele é procedimento judicial, pessoal? Não! O inquérito policial, ele não é procedimento judicial. Ele é um processo ou um procedimento pré-processual. Ele é um procedimento administrativo. Então, por isso que o sistema misto não é um sistema brasileiro, ok? Esse sistema misto, eu estou falando de procedimento judicial inquisitório e procedimento judicial acusatório, os dois juntos, ok? Como o inquérito policial não é um procedimento judicial, em regra para a maioria doutrinária, o sistema misto não é adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Olha só, que interessante. Há uma corrente doutrinária que diz que o sistema processual brasileiro é o misto. Isso é minoria doutrinária, né? Aduzindo sua dupla fase. A fase investigatória de características inquisitórias, visto que é pré-processual, e a fase judicial, com características acusatórias, iniciada após o recebimento da denúncia ou queixa. Agora vem a crítica. E por que eu falei que esse não é um sistema adotado pelo Brasil? Olha só, a crítica a esta corrente se dá ao caráter administrativo, extraprocessual da investigação preliminar, inquérito policial, por exemplo. Então, só finalizando aqui essa aula, vamos lá. Sistemas processuais. Vamos lá, galera, em forma de síntese. Existem 3 modelos de sistemas processuais penais. Quais são? Acusatório, misto e inquisitório. Qual sistema adotado pelo Brasil? Sistema acusatório. Por quê? No sistema acusatório eu tenho liberdade, ampla defesa, contraditório. Ok. Sistema misto. São 2 fases. Uma inquisitória e outra judicial ou processual. Por que o sistema misto não é adotado no ordenamento jurídico brasileiro? Porque a primeira fase, que é a fase inquisitória, ela não é um procedimento administrativo. Ela também é o quê? Um processo judicial. Então esse sistema misto não é adotado no Brasil. E o sistema acusatório também não é. O sistema acusatório nos remonta ao século XIII, né? A Inquisição. Lá ninguém tinha direito nenhum, ok? Então vamos lá. Finalizando essa primeira aula, espero que tenham entendido. Acompanhem o material no PDF que vai dar tudo certo. Show!